Fala galera, beleza? Como vocês estão? Todo mundo bem? Só um minutinho, deixa eu regular aqui o brilho da câmera para não ficar muito escuro. É isso aí. Gente, tá todo mundo bem? Os familiares? Espero que sim. Professor Aldo aqui trazendo mais um conteúdo para vocês, né? E o conteúdo que encerra, né, o assunto sobre lutas. O professor Leonardo começou falando um pouco, né, a respeito de lutas, de artes marciais, enfim, né, hoje essa semana a gente conclui esse assunto, certo? Para na próxima aula a gente trazer um conteúdo novo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre a representação das lutas em várias eras, né? As lutas elas estão presentes na história do homem desde a sua criação, né? Desde a história do homem na Terra, né? Só que dentro de várias eras, né? Ela tinha um objetivo, tinha uma função diferente, né? As lutas elas estão presentes na história de vários povos. Povo grego, povo babilônico, né? Que hoje não existe mais, né? Os romanos, os japoneses, enfim, né? Na história do mundo, né? Em todas as eras vai existir aí o termo luta. Na pré-história, né? Vamos começar falando da pré-história. Lembrando que quando a gente fala pré-história, a gente está falando de uma época que não existia escrita, né? Uma época onde estava se criando, se descobrindo a roda, por exemplo, desenvolvendo e controlando o fogo, por exemplo, né? Então ali os homens já lutavam, né? Mas lutavam contra quem, né? E para quê? Lutavam pela sua sobrevivência, né? Contra quem? Contra as feras, né? do campo, né? Lutava contra outras tribos inimigas, né? Para proteger o local onde eles habitavam. Esse era o objetivo das lutas na pré-história, né? Passados-se muitos e muitos anos, né, o homem começou a organizar as suas formas de luta, as suas formas de combate, né? Então começaram-se a desenvolver aí no Oriente as artes marciais, né? Então, por exemplo, lá na China, né, já começaram a se desenvolver o Kung Fu, por exemplo, né? Era bastante utilizado na guerra, por exemplo, né? Eles utilizavam para proteger os seus templos, suas terras, né? E utilizavam também para conquistar terras, né? Utilizavam para isso o próprio corpo, né? Através de técnicas de chute, de soco, e utilizavam armas também, armas brancas, né? Bastão, espada, enfim, entre outros instrumentos, né? Isso no Oriente por meio das artes marciais ou arte da guerra, né? Que é o que significa arte marcial. O nome marcial vem de Marte, né? Que é considerado aí o deus da guerra, né? Então, uma arte marcial é a arte da guerra, né? Por quê? Porque eles utilizavam, né, as lutas, né, em seus treinamentos militares, né, e em confrontos, né, em períodos de guerra. Luta esportiva, né? Então a gente chega aí na época dos gregos, né? Na Grécia Antiga, né, já eram desenvolvidas as Olimpíadas, né, há 7 séculos antes de Cristo. Então os gregos tiveram a ideia de tornar o esporte não somente um movimento que era utilizado na época de guerra, né, ou de repente como um passatempo, onde, não sei, um de repente queria dar um soco no outro para demonstrar sua superioridade, mas eles tiveram a ideia de transformar as lutas em esporte, né? Então eles desenvolveram aí algumas técnicas. Existiam alguns tipos de luta, né, que deu origem a outras formas de luta. Por exemplo, naquela época eles faziam a luta chamada pygmy, né, que acabou influenciando o boxe que a gente conhece hoje, ou o pugilato, né, que era conhecido na época também.
existia uma luta assim muito violenta na época, chamada pancrácio, né? Era uma forma de luta esportiva também dos gregos. Passados-se anos e anos depois, né, veio a época dos romanos, né? Roma invadiu, conquistou várias terras, inclusive a Grécia, né? Montou seu império, né? Então eles treinavam alguns homens que antes eram escravos, né? Então transformavam esses escravos em guerreiros, né? Em gladiadores, né? E esses gladiadores tinham que lutar um contra o outro, e na maioria das vezes só saía da arena, do local do combate, uma pessoa, né? Porque o outro acabava morrendo, né? Então eles utilizavam técnicas também de soco, de chute, né? E de golpes com espada também, né? E muitas das vezes eles tinham que lutar contra os animais, né? E qual que era o objetivo disso? Era entreter a população, né? Assim como, por exemplo, hoje as pessoas vão em um estádio de futebol assistir um jogo, né? Então aquilo ali era um espetáculo para as pessoas. Enquanto muitos ali estavam lutando pela sua própria sobrevivência, outros estavam ali para a sua própria diversão. Esse era o objetivo das lutas nessa época, né? Era entreter o povo. Diferente do que havia acontecido em alguma época atrás, né, dos gregos, que tornaram as lutas como um esporte, né? Então passa-se, né, anos depois, chegamos à era medieval, ou à Idade Média, que vai mais ou menos aí do século XII ao século XVI, né? O esporte, as lutas, ela ainda mantém aquela ideia do esporte, né? Mas ela também está muito ligada com a questão da guerra, né? Então, na época, eles praticavam uma luta chamada justa, né? O que era justa? Dois cavaleiros, um de frente para o outro, né? Longe um do outro, e no momento que o juiz dava ordem, eles disparavam e tinham uma lança, cada um possuía uma lança, né? E o objetivo era tocar no cavaleiro adversário, né? Que vinha do outro lado ali, né? Esse esporte era a justa, né? Era a prática da época, na era medieval. Então a gente chega na era atual, nos dias atuais, né? Na era que a gente está presente hoje. Então o que a gente conhece hoje? A gente conhece o taekwondo, a gente conhece o judô, a gente conhece o karatê, o jiu-jitsu, né? Que antes também eram práticas que eram consideradas artes marciais, né? Para elas não morrerem no tempo, elas foram adaptadas e se tornaram esportes de combate, né? Só que, né, o objetivo dessas lutas, né, no confronto, é ganhar espaço, né, subjugar o adversário, né, dominar o adversário através de técnicas de chute, de mobilização, de queda, dependendo aí da modalidade, né, isso dentro da luta, né. E os objetivos da luta atual, né? Além da prática esportiva, né, ela se tornou aí uma fonte de renda, né? Ele se tornou uma profissão. Muita gente vive, né, da luta diretamente e indiretamente. Como? Os meios de comunicação, por exemplo, né? As indústrias esportivas, de material esportivo, por exemplo, que vende roupas de esporte, que vende, por exemplo, camisetas do UFC, por exemplo, né? Tudo isso acaba gerando muito, muito dinheiro, né, por meio das lutas, né? E muitos lutadores vivem disso, lutadores, técnicos, o preparador, né, que vai trabalhar a condição física do atleta, enfim, muitas pessoas acabam vivendo disso.
né? As organizações têm vários profissionais atuando, tem o psicólogo, tem o nutricionista, enfim, todo mundo acaba indiretamente, né, ganhando dinheiro por meio das lutas, né? Tanto quem luta, que é o que ganha o dinheiro diretamente, como quem está cuidando dos lutadores ou vendendo produtos esportivos. Esses são beneficiados indiretamente por meio das lutas. Só que a questão da competitividade, né, que é o que o esporte acaba trazendo, ele também traz muitos problemas, né, que não deveriam existir, mas existem. Problemas como doping, né, onde a pessoa utiliza substâncias ilegais para se favorecer sobre o adversário, a violência, né, onde a pessoa cega por ódio diante de uma derrota ou diante de uma provocação, ela vai partir para a ignorância, esquece a técnica e vai querer agredir o adversário, né? Enfim, vários outros problemas, a corrupção, né? Os desvios de dinheiro, né? Tudo isso pode acontecer dentro do esporte, tá? Galerinha, o conteúdo é esse, tá? Eu deixo aqui algumas questões para vocês responderem, entre elas uma questão que é de opinião pessoal. Vocês vão ler uma manchete de um conteúdo que eu retirei da internet, né? E vocês vão dizer o que o texto está querendo falar, né? E qual que é a sua opinião a respeito disso, tá bom? Beleza? Sejam bem objetivos, né, e claros naquilo que vocês estão querendo dizer. Eu deixo aí também uma atividade onde vocês vão ver uma imagem aí de um homem aplicando um golpe chamado mata-leão. É uma técnica do jiu-jitsu no adversário, é uma luta aí de MMA. E tem os dois lutadores, né, e o juiz. Vocês vão dar a sua opinião a respeito, vão se colocar na posição de lutador, na posição de juiz e na posição de técnico, né, e dizer qual que é a sua opinião, o que você faria se você tivesse aí no lugar do lutador, o lutador que está aplicando o golpe, o que você faria no lugar dele. O que você faria também no lugar do juiz, se você fosse o juiz diante dessa situação, e o que você faria se você fosse técnico do lutador que está sofrendo o golpe, né? Então vocês vão se ver em 3 situações e vão dar a opinião de vocês, né, a respeito dessas 3 situações. O que vocês fariam se vocês estivessem vivenciando elas, tá? Por último, eu deixo uma atividade aí prática, né, para vocês fazerem aí com seus familiares, tá? Antes de fazer, é importante fazer um aquecimento, tá bom? O que vocês vão fazer de aquecimento? Vocês podem brincar aí de pega-pega, né? Ou, sei, de repente fazer uma sequência de skipping, né? Fazer uma corridinha aí na casa de vocês, alguma atividade onde vocês possam aquecer o corpo de vocês, tá? Depois vocês vão fazer aí o seguinte, vocês vão desenhar um círculo na casa de vocês, tá? Não pode sair desse círculo, né? Se sair, é falta, tá bom? Então, é uma falta a favor do outro, do adversário, né? O nome dessa atividade é abre cadeado ou estoura cadeado, tá? O que vai fazer? Uma pessoa por detrás da outra vai abraçar a cintura, tá? Abraça a cintura da pessoa por detrás, né? E fica segurando. Pode colar o rosto nas costas da pessoa e segurar a cintura dela. O objetivo de quem está segurando é manter segurando e levar a pessoa para fora do círculo, tá? Conseguiu fazer isso, é ponto. De quem está defendendo, de quem está com a sua cintura sendo agarrada, o objetivo é não sair do círculo, tá? E abrir o cadeado, ou seja, abrir as mãos, né? Soltar aí o abraço do adversário, beleza? Conseguiu fazer isso?
é 1 ponto. Aí vocês podem criar uma regra aí, 3 pontos, né, vence a luta, beleza? Ou por tempo também, 1 minuto, né, é o suficiente. E depois vocês invertem os papéis, combinado? Se não conseguir abrir o cadeado e a pessoa também não conseguir levar a pessoa para fora, é empate, beleza? No demais, se cuidem, se protejam, fiquem com Deus.